Você por acaso já ouviu falar de leitura dinâmica? Algumas pessoas dizem que dá para duplicar ou até triplicar sua velocidade de leitura utilizando técnicas de leitura dinâmica. Principalmente quem vende esses cursos, né? Mas será que isso realmente funciona? Será que tem algum jeito que é cientificamente comprovado de ler mais rápido? Bom, meu nome é Felipe e você está assistindo mais um vídeo da ProLearner, o lugar perfeito para você aprender a estudar melhor usando a ciência ao seu favor. E eu te prometo que até o final desse vídeo você vai saber tudo sobre leitura dinâmica. E se ela realmente funciona do jeito que as pessoas falam. Para começo de conversa, eu quero te ensinar exatamente o que a grande maioria dos cursos de leitura dinâmica ensina. E o melhor, eu vou fazer isso de graça. Então, pode guardar seu cartão de crédito, que nesse vídeo eu não vou te vender absolutamente nada. A primeira coisa que todo curso de leitura dinâmica vai te falar é que um dos grandes motivos para as pessoas não lerem tão rápido é justamente por causa dos nossos olhos. Porque, obviamente, é através deles que nós lemos, certo? Mas como será que se dá esse processo de leitura, né? Vamos supor que você esteja começando a ler um livro, por exemplo. Então seu olho se fixa na primeira linha e na primeira palavra, até seu cérebro reconhecer aquela palavra, e então você compreender o que aquela palavra quer dizer, certo? Depois disso, seu olho se move para a próxima palavra. Então, como se ele desse um salto, por assim dizer. Então, o processo recomeça novamente. Você fixa seus olhos nessa nova palavra, reconhece, compreende, pula para a próxima palavra. E assim por diante. O argumento dos cursos de leitura dinâmica é que se você se focar em cada palavra do texto, você vai estar perdendo muito tempo na sua leitura. Então, eles vão te ensinar a, por exemplo, se fixar em apenas 3 pontos da linha. Para quem estiver começando, né? Então, você vai fixar no começo, no meio e depois no final da linha. E vai deixar a sua visão periférica fazer o resto do trabalho. E isso aumentaria a sua velocidade de leitura, porque você gastaria menos tempo movendo os seus olhos através do texto, certo? E aí, ao passar do tempo, você poderia ir diminuindo a quantidade de vezes que você fixa seus olhos no texto, em cada linha. Você poderia diminuir para 2 ou 1 por linha. Eu já ouvi casos de pessoas que fixavam apenas uma vez por página. E esse argumento parece que até tem lógica, não parece? A não ser pelo fato de que as coisas não funcionam muito bem assim. Em 1998, um psicólogo especialista em movimento de olhos publicou um artigo científico resumindo mais de 20 anos de pesquisa sobre o assunto. Sim, sobre o assunto de movimento de olhos. E a conclusão dele é que é biologicamente impossível ler mais de 500 palavras por minuto sem perder compreensão do texto. Isso acontece basicamente por 2 motivos. O primeiro é que apesar de nós conseguirmos perceber que existem palavras na nossa visão periférica, nós não temos a capacidade de compreender essas palavras, certo? É como se nós fôssemos míopes nessa região aqui. Então falar que dá para fixar uma vez só numa página inteira é impossível, porque a nossa região de compreensão tem um limite de 4 ou 5 palavras, ela é pequena, desse tamanho assim. E o segundo problema tem a ver com uma limitação do nosso cérebro de colocar informação para dentro. Porque todos nós temos um limite forte em relação a essa nossa capacidade de processar informações. Então, se alguém, por exemplo, começar a ler a 800 palavras por minuto, vai ter muita informação que não vai ser processada pelo nosso cérebro. Para resumir tudo que eu falei até agora, então, se alguém tentar te vender algo que miraculosamente diz que é possível ler mais que 500 ou até 600 palavras por minuto, sem perder compreensão do texto, fique não com um só pé atrás, mas com os seus 2 pés atrás. Até porque eu já estou mais ou menos te ensinando o que um curso de leitura dinâmica iria te ensinar. Então não vai compensar. Mais uma coisa que eu não comentei até agora é a velocidade comum que a maioria das pessoas lê. E ela fica em torno de mais ou menos 200 e 400 palavras por minuto. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que lê 200 palavras por minuto, você ainda conseguiria dobrar essa velocidade, sendo biologicamente possível. E aí você pensa, então vou fazer o curso. E qual que é a próxima coisa
que eles vão te ensinar nesse curso? Eu vou te dizer. Eles vão te pedir para matar aquela voz que fica dentro da sua cabeça enquanto você está lendo. Não sei se você percebeu. Isso tem até um nome estranho, que é subvocalização. É aquela vozinha que fica falando dentro da sua cabeça enquanto você pensa. Então o que vai acontecer é que o seu instrutor vai argumentar que o problema disso é que você vai conseguir ler no máximo na velocidade que você consegue falar. Isso, consequentemente, aumenta o tempo de fixação na palavra que a gente falou agora há pouco. Então o que ele vai fazer? Ele vai te convidar a fazer algo um pouco menos convencional. Ele vai te pedir para calar a boca dessa sua voz que fica falando na cabeça e, no lugar disso, começar a criar coisas chamadas imagens mentais enquanto você lê. Tudo bem? Deixa eu te dar um exemplo básico do que são essas imagens mentais. Vamos supor que eu esteja lendo uma frase qualquer. O lobo pulou da árvore em direção à casa da Chapeuzinho Vermelho. No curso eles vão te pedir para parar de falar mentalmente e imaginar essa situação. Então quando você estiver lendo, você vai imaginar um lobo saltando de uma árvore e correndo em direção a essa casa da Chapeuzinho, por exemplo, num lugar cheio de arbustos e árvores e tudo mais que você conseguir aí imaginar com a sua cabeça. Certo? Novamente, isso parece que faz muito sentido. E eu até me lembro da primeira vez que eu ouvi isso, porque eu fiquei muito bravo, porque eu pensei, caramba, por que ninguém nunca me contou isso? Como assim me ensinar a ler errado? Só que aí eu fui atrás de artigos científicos novamente. E adivinha? Bom, isso não funciona muito bem. Em uma pesquisa feita com profissionais em leitura dinâmica, um grupo de cientistas usando tecnologias da NASA queriam descobrir se isso realmente acontecia, certo? E eles descobriram que nenhum dos profissionais em leitura dinâmica tinham eliminado os pensamentos mentais, a voz dentro da cabeça deles. A única diferença era que a voz mental deles era bem mais rápida que a maioria das pessoas. Então, a dica que na verdade deveria ser dada em cursos de leitura dinâmica é exatamente ao contrário que eles dão. Ao invés de tentar eliminar a subvocalização, você teria que aumentar a velocidade dela para se tornar um leitor mais rápido. E outro problema que acontece é que existem textos que não são tão fáceis assim de se imaginar. Por exemplo, deixa eu ler aqui rapidinho a definição de peso em física. O peso de um objeto é a força gravitacional sofrida por esse objeto, em virtude da atração gravitacional nele exercida por outro corpo massivo. Eu não preciso nem falar que essa frase é um pouquinho mais difícil que a da Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? Bom, para acabar esse vídeo e poder realmente falar se a leitura dinâmica é um mito ou verdade, apesar que você já deve ter percebido a minha posição e a da ciência sobre o assunto, eu queria falar de uma última pesquisa publicada em 1987 sobre o tema. Nessa pesquisa, os cientistas compararam 3 grupos de pessoas. Pessoas que liam normalmente, pessoas que tinham feito um curso de leitura dinâmica, e outro grupo eles falaram mais ou menos assim: lê aí mais rápido que você conseguir, do jeito que você quiser. Nós não vamos te ensinar nada. E eu quero chamar esse grupo de leitura rápida. Bom, eu vou pular direto para a conclusão para não perder seu tempo. Tanto a leitura dinâmica quanto a leitura rápida diminui a compreensão do texto. Não tem conversa em relação a isso. Então, você, enquanto estudante, tem que pesar se vale a pena perder um pouco de compreensão para ganhar um pouco mais de velocidade. Além disso, a diferença entre as pessoas que fizeram curso de leitura dinâmica e as pessoas que simplesmente leram mais rápido, sem aprender nenhuma técnica, não foi tão grande assim, para falar a verdade. Na verdade, essa diferença não existiu em qualquer tipo de texto que é um pouco assim, digamos, mais difícil de ler. Por exemplo, um texto científico ou de algum livro didático. O que é bem diferente, por exemplo, de uma notícia de jornal, que você consegue ler mais fácil. Então, na minha humilde opinião, não é algo que mereça tanto assim seu dinheiro, porque não existe tanta diferença. E para fechar esse vídeo, minha conclusão é que a leitura dinâmica, do jeito que ela é transmitida para as pessoas ensinada, é um grande mito. Tudo bem? Tem muita informação que vai contra o que a ciência sabe hoje em dia da maneira que nós lemos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, aperta o joinha, porque ele é, digamos, meu combustível para continuar fazendo vídeos assim e para te ajudar a estudar melhor e alcançar os seus sonhos.
Além disso, eu deixei 2 links aqui, eu não sei exatamente onde, em algum lugar, um de uma postagem do blog, que meio que acompanha esse vídeo, e que vai um pouco mais além em tudo que eu falei aqui, se aprofunda um pouco mais. E para as pessoas que quiserem se aprofundar, vai ter esse link. O outro link é um vídeo que eu gravei para explicar realmente o que a ciência tem a nos dizer como ler mais rápido. E ele é como se fosse a continuação desse vídeo. Eu não fiz só um, porque senão ia ficar muito grande, as pessoas começam a perder a atenção. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu te espero lá. Até mais!